Olá, meu amado, a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Meu amado, convido você que deixe o seu like, participe conosco. Diga aí se nossos estudos, se você tem acompanhado, se está sendo bom, se você tem aprendido aqui conosco e como este canal pode melhorar os nossos conteúdos. Eu convido você que puxe sua cadeira, se assente e vamos hoje estudar o livro de Amós. Você já estudou o livro de Amós? Sabe o que o livro de Amós trata e sobre o que ele traz para mim e para você? Vamos viajar nesse estudo bíblico, em nome de Jesus. As complexas e desafiadoras profecias do livro de Amós são exploradas em detalhes. Este vídeo oferece uma compreensão mais profunda deste poderoso texto bíblico e sua relevância duradoura até os dias de hoje. Meu amado, quando eu viro minha cabeça, meu rosto, é porque eu fiz o meu roteiro aqui na tela do meu computador e estou aqui passando para vocês, amém? Vamos então para a introdução do livro de Amós. Por que devemos estudar o livro de Amós? O livro de Amós, ele registra algumas das profecias e dos ensinamentos que o profeta Amós transmitiu ao reino de Israel durante o governo do rei Jeroboão II. Ou seja, já sabemos aqui que esse livro vai tratar sobre o que Deus mandou o profeta falar para Israel nesta época do Jeroboão II. O povo rejeitou as advertências e os ensinamentos de Amós e quis que ele levasse a sua vigorosa mensagem para outro lugar. Ou seja, Amós tentou falar para o povo de Israel e eles queriam que Amós fosse embora. Leva daqui, Amós, o que você está trazendo, nós não queremos. Jesus também passou por isso. Jesus também foi rejeitado. Jesus acabou indo embora, porque naquele local onde ele nascera, as pessoas não acreditavam, estava difícil. Então Jesus acabou tendo que sair e continuar o seu ministério. O povo rejeitou os ensinamentos. Ao estudar este livro, os alunos podem adquirir maior entendimento do papel fundamental que os profetas desempenham na obra do Senhor e ter mais gratidão pelo chamado destes profetas. Ou seja, eu e você só temos a palavra, só sabemos de muitos registros sobre a Bíblia graças a esses homens que Deus usou e as pessoas que escreveram sobre esses livros. Amém? Quem que escreveu o livro de Amós? Quem escreveu o livro de Amós? Ou foi Amós, ou foi um escriba. Porque naquela época, os ensinamentos também eram passados, de boca a boca, eram contados, até que veio os tempos da escrita e começou a ser registrado, escrito, ok? Os escribas anotaram trechos de seus ensinamentos e os compilaram no livro de Amós. Amós era um pastor que morava numa cidade chamada Tecoa, que ficava a quase 20 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então ele estava ali, naquela região, onde Jesus também passava, pregava, onde ele levou a palavra, onde muitos homens de Deus, muitos dos discípulos também levou. O Senhor chamou para profetizar ao reino do norte. Esse reino do norte era Israel. Um chamado que ele não esperava, mas cumpriu com obediência. Meu amado, o Senhor tem um chamado para a minha vida e para a sua vida. Você já descobriu qual é esse chamado? Eu digo para você que descubra o quanto antes, porque o Senhor tem pressa. Talvez você vai ser usado para libertar um povo ou libertar uma família, e o Senhor tem pressa em salvar essa família. Então, como Amós, eu e você, nós devemos cumprir com excelência e obediência o chamado que Deus tem para nossas vidas. Quando foi escrito o livro de Amós? Embora não se sabe precisamente quando que este livro foi escrito, o livro começa com a explicação de que Amós pregou durante o reinado de Uzias em Judá e do Jeroboão II em Israel no 8º século antes de Cristo. Fica difícil precisar a data, meu irmão? Porque nessa época os livros eram escritos, como que a gente viu por escribas, talvez pelos homens que a Bíblia cita,
Porém, não tinha precisão nas datas e também não era uma história narrada de conto a conto. Eles foram sendo encontrados, né, ali naquela área do Mar Morto, nas cavernas enterrados, alguns livros assim, e eles foram vindo a ser o quê? Inseridos na minha Bíblia, na sua Bíblia, concluindo assim uma Bíblia que nós temos hoje, com todos os livros que competem a ela, né? E mesmo assim a gente sabe que existem livros que também não estão ali na nossa palavra, que contribuem bastante para o entendimento das histórias que a Bíblia conta. Sabemos que tem também um livro muito interessante que talvez em breve eu traga aqui, que é o livro de Enoque. Fala muito a respeito de sobre como os anjos do passado erraram, quando eles vieram aqui, como foi, né, que eles deixaram o seu principado, a sua morada, para ter filhos, né, e habitar aqui, coabitar com as filhas dos homens. É muito interessante o livro de Enoque. Mas voltemos aqui para Amós. Amós pode ter atuado na mesma época do profeta Oséias, no reino de Israel. Não há informações muito claras indicando onde o livro fora escrito. Ok, meu amado? Então não há precisão, como eu já disse, né? A arqueologia, quando estuda, ela não traz tanta precisão. Mas continuemos. Eu fiz aqui um resumo do livro de Amós e eu vou citar para vocês os capítulos e versículos para que você possa também ler aí na sua casa ou junto conosco, ok? Amós, capítulo 1, versículo 2. Amós profetizava que o Senhor derramaria julgamentos sobre a Síria, os filisteus, Tiro, Edom e o povo de Amon e Moabe, por causa da iniquidade deles. Amós também pregou que Judá e Israel seriam punidas por adotarem a iniquidade e rejeitarem o Senhor. Lemos na palavra, né, meu amado, que o povo de Deus ali, o povo de Israel, eles foram cativos várias vezes, eles passaram por várias dificuldades devido à sua desobediência. Tudo que o Senhor ordenara que não fizesse, aquele povo, bastava que talvez o profeta, o ancião, virasse as costas, eles voltavam a cometer. Como nós, nos dias de hoje, temos a palavra, temos ali os estudos bíblicos, onde nós devemos andar, e muitas das vezes, poucas palavras, poucas ações, nos faz olhar para outro lado e seguir talvez um outro evangelho. Sabemos que esse outro evangelho é anátema, é maldito. Amós 3, 4. Amós descreve as várias tentativas feitas pelo Senhor de salvar seu povo, inclusive enviando profetas para adverti-los, retendo a chuva e permitindo que pestes, guerras os perturbassem. Amados, sabemos que Deus ele não é um Deus mau, ele não é um Deus ruim, um pai mau, mas a palavra de Deus deixa clara que o pai corrige o filho que ama. E Deus, de diversas maneiras, ele tentou alertar, tentou trazer de volta esse povo dele. Então Deus mandou profetas, Deus mandou que parasse de chover, Deus até mesmo as plantações, né, deixou de produzir. Tudo isso para que o povo se voltasse para quem? Para Deus. Mas o povo, quanto mais Deus tentava, mais este povo andava por caminhos errôneos, tortuosos. Tudo que Deus fez, no final das contas, nós vemos que o povo não se humilhou e nem retornou-se para o Senhor, o Deus que escolhera eles, né? Amós, no capítulo 5, versículo 6, nós vamos ler também algo muito interessante. Amós ensina que se o povo se arrepender, buscar sinceramente o Senhor, ele pode evitar a destruição. Lembramos daquele versículo? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e converter de seus maus caminhos, né? Se eles buscarem a minha face, então o Senhor também promete que ele esqueceria, ele deixaria de fazer aquele mal, aquele intuito, ou permitir que eles passassem por aquela situação, se eles se arrependessem. Mas o que nós vemos é que o povo não se arrependia. Amós ensina também e declara especificamente que o Senhor não aceita as ofertas do povo no templo, porque o coração das pessoas estão voltadas para deuses falsos.
Nós vamos ler também em textos bíblicos que o Senhor lhe fala: olha, eu estou cansado dessas festas que vocês fazem, eu estou cansado dessas reuniões que vocês fazem. Eles não adoravam ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que livrara eles. Eles não buscavam ao Senhor. E isso, meu amado, faz com que o Senhor também vire as costas para o teu povo. Né? Nós sabemos que Deus ele é amor, mas ele é justiça. Amós profetiza que o modo negligente com que adoram ao Senhor vai levá-los ao quê? À destruição. Eu e você, meu amado, passamos pela mesma situação. Se nós não nos atentarmos e olhar para o Senhor, verdadeiramente buscar ao nosso Deus, as coisas tendem a ir mal para nossas vidas. Porque Deus está nos punindo? Não, porque nós nos afastamos da verdade. A lei, ela é feita para o ímpio e o justo. Mas quem que é punido pela lei? É o justo? Não, é o ímpio. Apesar de que, né, temos vivido aí no Brasil momentos de dificuldade onde pessoas por muito pouco estão sendo punidas. Mas esse é outro caso, o Senhor também há de tratar com essas pessoas, meu amado. Não se preocupe quando for caluniado, quando for preso. A palavra de Deus fala isso. Jesus passou por isso e ele não fez nada para merecer. Confie no Senhor. Amém? Confie no Senhor, busque o Senhor e ele diz que vai ser salvo tu e tua casa. Amós 7:9. Depois de profetizar sobre a desgraça e as consequências de Israel, enfrentará por rejeitar o Senhor. Amós, depois que ele profetizou sobre tudo de ruim que Israel ia enfrentar, porque eles rejeitaram ao Senhor, Amós transmite uma mensagem de esperança, prometendo que o Senhor vai reunir o seu povo e vai restaurá-lo e vai restaurar a sua terra. O Senhor deixou uma promessa para os dias de hoje, onde nós estamos vendo aí várias profecias se cumprindo. Onde é essa terra? Essa terra está lá em Israel, lá em Jerusalém. O Senhor profetizou, Amós profetizou que esse povo ia retornar. Amós profetizou que este povo iria retornar para a sua terra e o Senhor iria restaurar a terra. Então, meu amado, eu convido você que, em nome de Jesus, sabe, conhece o Senhor, talvez se desviou, se afastou, o Senhor tem promessa para a sua vida. Achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. A palavra diz que é o nosso pecado que causa entre nós e Deus um abismo. Então é você que mantém este Deus distante de você. É você que afasta o Espírito Santo da tua vida. Como que você vai trazer de volta tudo isso? Como Amós profetizou para que esse povo fizesse. Você precisa se arrepender. Arrependa-te dos teus maus caminhos e volte para o Senhor. O Senhor é Pai e Ele diz que Ele está de braços abertos. A partir do momento que eu e você abrir nossos lábios, confessar, Ele te recebe de volta e te ama e vai cuidar de mim, vai cuidar de você. Então, meu amado, arrependa-te enquanto há tempo. Amém?